Nos becos molhados de Birmingham, onde a fuligem grudava na pele como um segundo rosto, onde a violência era tão comum quanto o barulho dos trens, havia um homem com olhos de chumbo que não dormia. Thomas Shelby carregava o passado nos ombros como um fardo sagrado. Ele conhecia todos os caminhos da escuridão, sabia ler intenções no canto de um sorriso e, ainda assim, não viu quando ela entrou. Naquela noite, o Garrison estava aceso, não em festa, nunca em festa, mas em tensão. Homens apostavam mais do que podiam pagar. Os copos tilintavam em desconfiança. A fumaça do cigarro subia, espessa, como um lembrete de que ali ninguém respirava fundo havia muito tempo. Foi nesse silêncio novo, estranhamente puro, que ela surgiu. Grace Burgess. Não vinha com promessas, nem sorrisos abertos, nem gestos provocantes. Ela chegou como quem não precisava anunciar a própria presença. Chegou com calma, com elegância quieta, com olhos que não desviavam e também não avançavam. Ela era feita de um tipo de beleza que não implora por atenção, mas que, uma vez notada, torna impossível olhar para qualquer outra coisa. Thomas, o homem que dava ordens com o levantar de um cigarro, parou. Por dentro, algo nele, algo que ele acreditava estar morto desde a lama da França, respirou. Um sopro, um fio. Uma sensação de que o tempo, por um momento, não estava mais contra ele. Era como se o universo tivesse congelado a guerra apenas para que ele pudesse vê-la entrar. Mas o que floresce em solo envenenado não sobrevive ao toque da verdade. Grace não era só uma bela mulher com voz de veludo. Era uma agente, uma espia, uma sombra enviada para observar. E foi assim que começou o mais cruel dos jogos. O amor que nasce na mentira, mas que ainda assim é verdadeiro. Porque ela viu além do terno caro, das ordens secas e dos olhos semicerrados. Ela viu o que ninguém mais via. Viu o homem que ainda lutava por existir por trás do lorde do crime. Viu o soldado que voltou do inferno com partes de si faltando. Viu o menino e não se afastou. E ele não soube como se proteger disso. Grace, com a paciência, com os silêncios que falavam alto, com a forma de ouvir sem julgar, começou a cavar. Cavar fundo, por entre os escombros que ele construiu para se esconder. Ela não só invadiu a vida dele, mas se alojou, fez morada na parte que ele mais protegia, aquela que ainda sonhava. Mas quando se ama um homem como Thomas, cada segredo é uma granada. E o dela explodiu. Quando ele descobriu, não gritou, não precisou. A dor nos olhos dizia tudo. Não foi só a traição, foi o que ela representava. O fim de uma possibilidade, a prova de que ele não podia confiar nem quando finalmente desejava confiar. E ainda assim, ele a amava. Porque esse é o problema com sentimentos verdadeiros. Eles não pedem permissão para continuar depois que tudo desmorona. Não pedem autorização para sangrar. Eles apenas permanecem, incômodos, vivos, dolorosos. Ele a deixou ir. E ela foi. Afastaram-se, como se o universo tivesse rindo da audácia de dois mundos tão opostos acharem que poderiam se tocar sem se queimar. E Thomas voltou à sua natureza, o comando, o controle, o cigarro entre os dedos e a garrafa meia-noite. Mas havia um vazio que nem o álcool preenchia. Porque algo havia morrido. E não era Grace. Era ele. Mas o destino, sempre sarcástico, lhe ofereceu outra chance. Ela voltou. Dessa vez sem segredos, com uma paz tímida nos olhos, com a suavidade de quem carrega feridas, mas ainda tem coragem para sorrir.
E por um tempo, foi como se tudo pudesse dar certo. Casaram-se, tiveram um filho, falaram de uma casa no campo onde ele não precisaria de armas e ela poderia plantar flores. Mas Thomas não nasceu para a paz. Ele carrega consigo uma escuridão que não aceita a claridade por muito tempo. E ela pagou o preço. A bala que atirou não foi só disparada por um inimigo. Foi disparada contra a última ilusão de que ele podia sair daquele mundo. Grace foi morta pelo mesmo sistema que Thomas ajudou a erguer, pelo próprio veneno que ele alimentava todos os dias. E naquele instante, quando ela caiu, linda e frágil nos braços dele, ele entendeu. Não existem segundas chances para homens como ele. Existem apenas lembretes do que poderiam ter sido, antes de tudo ser arrancado outra vez. Depois disso, ele seguiu, mas não viveu. Grace passou a habitar outro tipo de espaço, não mais à mesa do café, mas nos cantos do quarto, nas pausas entre um gole e outro, na ausência de palavras quando olhava o filho que ela deixou. Era uma dor muda, contida, mas constante. E nenhuma mulher que veio depois, nenhuma, conseguiu tocar o lugar onde ela ainda existia. Ele nunca mais amou. Não porque não quisesse, mas porque agora sabia. Amar é o caminho mais curto para o abismo. E ele já caiu uma vez. O Império Shelby continuou crescendo. Mais terras, mais alianças, mais inimigos. Mas nada preenchia. Porque nenhum negócio, por maior que fosse, traria de volta o cheiro do cabelo dela, a forma como ela olhava para ele como se fosse só Thomas. Não o chefe, não o gangster, não o soldado. Só o homem. E essa versão dele morreu com ela. Alguns amores nos salvam, outros nos matam. Mas há aqueles que se tornam assombração, que nos seguem até o último suspiro, que transformam lembranças em cárcere. E é isso que a Grace se tornou, o eco de um futuro que nunca chegou. Ela o viu por completo, tocou onde doíra, acreditou em uma versão que ele mesmo havia esquecido. E foi exatamente por isso que, mesmo morta, ela continuou governando tudo o que restava da alma dele. Thomas e Grace não foram uma história de amor. Foram uma colisão entre luz e sombra. Uma promessa quebrada antes mesmo de ser feita. Uma melodia suave em meio a uma cidade feita de pólvora. E se você fechar os olhos ao som de um piano distante, talvez ainda consiga vê-los. Ele, parado, com um cigarro apagado entre os dedos, e ela, atravessando o salão como da primeira vez, com os olhos que não pedem nada, mas dizem tudo. Porque algumas histórias não terminam. Algumas continuam nos destroços, nos fantasmas, no que nunca foi e no que ainda assim ainda é. Grace se tornou ausência. Não uma ausência qualquer, mas aquela que ocupa espaço. Ela era o copo que ele enchia e não bebia, o travesseiro que ele nunca movia, a cadeira que continuava vazia, sempre posta à mesa, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Havia nela uma permanência silenciosa, como um perfume que insiste em ficar no ar mesmo depois da porta ser fechada. Thomas não falava o nome dela, e ninguém ousava fazê-lo em voz alta, mas era ela quem movia as engrenagens invisíveis da casa, da mente, do coração. A memória de Grace era o segredo de tudo o que ele fazia e não dizia.
de tudo que ele destruía com as próprias mãos e chamava de proteção. Lizzie sabia disso. Tentou fingir que não. Tentou ser suficiente, tentou ser presente o bastante para fazer esquecer o que se foi. Mas como concorrer com um fantasma? Como vencer alguém que nunca envelhece, nunca decepciona, nunca responde? Gracie era perfeita, porque não podia mais errar. E isso a tornava invencível.